Boa noite, aqui é a Michele Junqueira, terapeuta ocupacional, especializada em desenvolvimento infantil e em processamento sensorial. E aqui é a Marcela Vitor, fonoaudióloga, especialista em bilinguismo, autismo e analista do desenvolvimento infantil. Como vocês sabem, a gente está sempre aqui nas quartas, nesse canal de YouTube, falando sobre desenvolvimento infantil, às 7h30 da noite, horário de Boston, e 9h30 da noite, horário de Brasília. E a gente sempre está falando, né, sobre algum assunto que a gente vê que a gente tem muita pergunta, né, Marcela? Então, semana passada, quando a gente estava fazendo a nossa outra live, veio bastante perguntas sobre brinquedos e brincadeiras, que tipo de brinquedos usar, que tipo de brinquedos comprar aí de presente de Natal para as crianças. Então, a gente vem aqui falando de uma forma sobre brincadeiras e brinquedos para poder expandir aí o conhecimento das crianças. Então, usar esse mesmo brinquedo de formas variáveis, né, de formas flexíveis, que é, na verdade, né, uma das grandes qualidades que nós humanos temos é de diferenciar, de ser uma pessoa flexível em relação às coisas. Então, é interessante a gente até ver isso, assim, em relação a quando as crianças, né, Marcela, estão, por exemplo, aprendendo a flexibilidade de ficar em casa ou sair para ir no supermercado e agir de certa forma, às vezes quando está num parquinho, né? Então, não é adequado, por exemplo, correr dentro de um supermercado, mas é adequado correr num parquinho. Da mesma forma, nós adaptamos muito, né, durante essa pandemia, de que trabalhávamos fora de casa, trabalhamos dentro de casa, voltamos a trabalhar fora de casa. Então, a gente tem que ter toda aí uma flexibilidade de pensamento para a gente poder estar num caso assim mesmo de sobrevivência no planeta Terra, né, de se estar respondendo adequadamente à sociedade. Então, a gente vem, então, né, usar do meio que a gente está vivendo hoje e das brincadeiras que a gente vai falar hoje com você. Então, fique com a gente até o final da nossa live, pois a gente vai estar começando do facinho e a gente vai até a habilidade cognitiva mais elevada. Então, se você está achando que o seu filho não está nessa fase ainda, aguarde que a gente vai falar de todas as fases. E é o que a gente sempre diz, né? E o que muitas famílias questionam, né? Não é quantidade de brinquedos, é qualidade de brinquedos. Então, como são duas percepções diferentes, né? De uma fonoaudióloga, de uma terapeuta ocupacional, vocês vão ter diversas visões diante apenas um brinquedo, uma categoria. E vocês podem usar com o que tem em casa, ou também, como a gente falou, colocar aí na lista de presentes, né? Para as famílias e amigos darem para essa criança nesse Natal. E a nossa primeira categoria que a gente vai começar a falar vai ser sobre cores, né? Então, eu tenho esse brinquedinho aqui, né? Que é o papapá. Né? Eu sou até um pouquinho conhecida como a tia do papapá. Então, é um brinquedo que chama muita atenção das crianças. É um brinquedo bem colorido, onde tem 3 bolinhas, né? Uma bolinha amarela, uma bolinha vermelha, uma bolinha verde. Então, é um brinquedo que é fácil, né? As crianças, elas gostam. Por quê? Porque eles têm facilidade, eles têm domínio quanto ao brinquedo. E tudo aquilo que as crianças costumam ter domínio, costuma chamar atenção e elas têm a tendência da repetição. Então, eu sempre digo, é um brinquedo que a gente pode estar ensinando cores, né? Vermelho, amarelo, a gente pode estar ensinando sílabas, pá, 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 e a bolinha desceu, pá, 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 pá. E também a gente pode estar descobrindo algumas escolhas das crianças por cores, né? Igual tem criança que gosta muito do vermelho, então eles analisam muito os brinquedos, eles querem que as cores que eles mais gostam cheguem primeiro. Então, assim, é um brinquedo muito bacana, né, que as crianças adoram e dá pra gente brincar de diversas formas. Então, eu começo sempre com pá, 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 pá e desce. Depois eu começo, então, comecei com sílaba. Depois eu começo falando bola, né, que é o sonzinho primário aí do b, b, bola. E aí a criança vai tentar imitar a bola. Depois a gente pode ensinar cores, né? Amarelo, a criança vai ganhar o amarelo. Ou então, vamos pôr a bola amarela. Coloca as 3 bolas. Ela tem que pegar a amarela e colocar. Depois, eu posso colocar 2 palavras.
bola amarela, bola vermelha. Então, assim, depois eu posso até fazer uma solicitação. A criança tem que me pedir, eu quero bola amarela. Então, assim, olha o quanto a gente consegue estender vocabulário apenas com brinquedinhos de cores. É. Eu ia falar que esse é um bônus, gente. Essa história do papapá da Marcela, a gente usa esse brinquedo em várias palestras, né, papais, em várias aulinhas, para a gente poder ensinar como um brinquedo tão simples pode fazer tanta diferença, né? E aí a Marcela falou um pouquinho desse lado aí da questão, por exemplo, a gente pode então seguir primeiro o amarelo, depois o vermelho, né? A gente pode, né, dar várias, né, começar o simples de deles só fazerem o papapá para depois duas sílabas bola, né? Que ela está dando de exemplo. E aí eu acho assim, diante da terapia ocupacional, tem muito dessa coordenação olho-mão. É um brinquedo simples, de novo, da gente colocar uma bola naquele círculo, mas a gente tem que achar esse círculo, né, para ter essa coordenação. A gente pode, por exemplo, o meu filho não trabalha, às vezes tem um lado com uma paralisia, né? Então a gente tem que estimular muito. Então a gente bloqueia, vamos usar só essa mão, vamos cruzar a linha média, por exemplo. Tem muita criança que não consegue. Então quando chega um brinquedo na linha média, eles só passam. Eles não conseguem, né, alcançar do outro lado e cruzar essa linha média. Então, um brinquedo que a gente pode estar fazendo isso também. E um brinquedo que, por exemplo, o meu filho não tem tanta força de equilíbrio, por exemplo, não tem equilíbrio, ele não tem tanta força no pé. A gente pode, então, colocar esse brinquedo no chão e levantar essa perninha. Então, empurrar essas bolinhas aí com o pezinho. Já usei isso para as crianças. Sem dizer imitação de fazer igual, né? Sem dizer percepção visual, de muitas vezes perceber que aqui é amarelo e aqui é a bola amarela, né? Porque muitas crianças, primeiramente, não têm essa percepção ainda, né? Essa maldade em relação ao brinquedo. Então, quando você vai corrigindo, você vai o quê? Você vai desafiando esse cérebro, você vai categorizando esse cérebro. Opa, peraí, vai dando percepções mais aguçadas, né? Quanto às cores. Então, isso é bem fantástico. E aí eu vou avançar um pouquinho até mais na questão de coordenação motora, gente, com esse brinquedo. E eu quero pensar que vocês terem filhos mais velhos, a gente pode então brincar de golfe com esse brinquedo. E a gente vai acertar a cor da bola, né, no buraco certo. Ou a gente, por exemplo, pode ter essas bolas, mas eu tenho bolas coloridas dentro de casa, não tenho papapá, por exemplo. A gente faz caixas, né? Faz caixas de papelão e aí faz um buraquinho, então, para a gente poder estar, né, colocando essas bolas dentro, ou só no topo, né, ou fazer uma resistência. Então, a gente pode fazer de várias maneiras aí, né? Os estão em cima ou estão deitados, né? Então, Um bônusinho, hoje eu fui numa casa que tinha uma criança, eu apresentei esse papapá um dia e a mãe encontrou um papapá parecido, não igual. E são bolas diferentes. Então, hoje eu utilizei o meu papapá para ensinar essa criança o sim e o não. Então, eu peguei a minha bola, que era grande e não cabia no papapá dele, e fiz oh, oh, oh. E quando eu peguei a bola e coloquei no meu e fiz assim, sim! Para a criança já ter essa percepção do que pode ser de tamanho que cabe e não cabe, e também de percepções de não, vamos tentar de novo. Por quê? O que aconteceu? Então, assim, eu acredito que todo mundo tem diversas bolas em casa. Então, a gente pode até ensinar contexto de grande, pequeno, de sim, de não. Então, assim, né, usando onomatopeias para crianças menores, de yeah, que deu certo, que deu errado, que você também fazendo isso, yeah, você também está trabalhando percepções, né, de sentimentos de feliz que acertou e de triste que errou muitas vezes. Então, tudo isso a gente faz com um brinquedo, com bolas coloridas, né, Michele? É um exemplo maravilhoso, né? Reconhecer o sentimento no outro, saber que esse sentimento tem um nome. E também, por exemplo, essa tolerância à frustração. Tem muitas crianças que tentam uma vez e aí, né, desistem logo. Então, assim, essa tolerância de mostrar, aqui não coube, sim, essa aqui coube, né? Então, a gente conseguiu, então, estimular essa criança de tentar novamente de formas diferentes. De novo, né? Ter essa flexibilidade aí de pensamento. Continuando nessa linha, assim, de brinquedos bem simples, gente, eu vou trazer um para vocês que as crianças adoram. E a Marcela vai complementar com dela, por quê? Porque esse é um movimento de pinça, né? Então a gente tem essa pinça que é um pouquinho maior, a gente tem as casinhas, elas são, né, abelhinhas,
E a gente, então, vai pegar essas abelhinhas, né? E a gente pode, óbvio, né, tirar elas e colocar elas dentro da casinha, para começo, percepção visual. Esse movimento de pinça, então, quanto menor a pinça for, mais trabalho essa criança tem, né, de coordenação motor. Então, pode ser até mesmo, né, os próprios dedinhos aqui não tem muito espaço para caber todos os dedos. Pode ser que a gente coloque, por exemplo, com esse tipo de quebra-cabeça, a gente coloca, por exemplo, todas as peças em cima da escada e aí, né, esse quadro embaixo da escada. Então, todas as vezes a criança tem que subir e descer e ela está fortalecendo aí, ou engatinhar, né, ou andar, né, em cima e embaixo da escada. E lembrando de sempre, né, qual perna que nós estamos, né, lidando e alternar essas pernas. Então, se eu subir e descer do lado direito da escada, da próxima vez eu vou subir e descer do lado esquerdo, porque as pernas aí de liderança vão alternar para a gente poder igualar essa questão aí de força muscular nas pernas. Sim, então é muito interessante, assim, eu dando um complemento, igual você, quando colocar as abelhinhas, também colocar em lugares diferentes, como você falou também, até em cima de uma mesa, para a criança ampliar a visão, a procura, né? Para olhar não só para um lugar que vai estar tudo juntinho, mas você põe uma aqui e outra ali, onde tem, a gente sabe que tem algumas crianças que têm muita dificuldade disso, então se elas vão querer pôr a abelhinha e para isso a gente ampliar. E o segundo é que a gente também pode pegar essas abelhinhas e embolar elas também no alumínio, né? Que é onde a criança vai ter que abrir, né? Pra gente despertar essa curiosidade, pra gente despertar esse olhar, né? Então a criança, essa surpresa, né? Porque muitas vezes a gente sempre fala que a criança gosta muito de uma previsibilidade, dando dentro de emboladinho, dentro de um alumínio, ela não vai saber qual é a cor. Né? Então ela vai ter que abrir, ela vai ter que descobrir a cor para olhar para o brinquedo e ver onde vai colocar a cor. Então isso daí é um brinquedo que tem várias cores, mas em casa vocês também têm diversas coisas de cores diferentes. Então que pegue 5 bolzinhos, 5 vasilhinhas, né? E que cada vasilhinha a criança tem que colocar uma cor diferente também. Então isso você também está trabalhando a mesma habilidade que a gente está ensinando para vocês. E era isso que eu queria que a Marcela complementasse. Então, o dela são eu tenho copinhos que são 3, 6, 7, 8 cores, né? Um pouquinho mais de cor. E também tem a pinça. Eu acho muito fantástica, porque quando eu apresento isso para uma criança, ela até treme para segurar. Então, assim, ainda está criando essa força, essa habilidade de colocar dentro do copinho. Então, quanta força utilizar também. Porque o quanta força. Ele pode explodir e cair. Então qual é a força adequada? Então, um exemplo simples do dia a dia nosso é justamente a questão de, por exemplo, segurar um copo de vidro, né? Um copo de água, né? Que seja de vidro e um copo de água que seja de plástico, por exemplo. A força que a gente aplica é diferente. Então, é justamente isso aí. Qual é a força que a gente vai aplicar nessa pinça para a gente conseguir pegar? Isso. E assim, o que eu acho mais legal, que eu trabalho muito com esse brinquedo, é o foco da criança, né? Porque a gente sempre diz que tudo na vida a gente tem um começo, um meio e um fim. Então, sempre que uma criança escolhe esse brinquedo aqui, que é muito favorito por diversas, elas têm que chegar até o fim, colocar todos os brinquedos no copinho. Para quê? Para ela tendo essa percepção, né? Acabou, finalizou, para que ela não desiste no meio do caminho, para não perder o foco. Então, todas as vezes que as crianças escolhem esse brinquedo, eles têm que colocar todos os ossinhos dentro do copo. Claro que se é uma criança menor, a gente dá uma ajuda física ali, né? Também, agora é minha vez, também troca de turno um pouquinho ali. Mas você dá essa ajuda, mas que você não deixe a criança desistir e querer fazer outra coisa ou perder. Então, com isso, você vai sempre mantendo. Então, as primeiras vezes que eu brinco, claro, a criança sempre tem a tendência de desistir. Muitas vezes ela até sai de perto, mas eu deixo o brinquedo montado do mesmo jeito e aguardo ela voltar. Por quê? Porque ela vai vir à minha procura querendo outro brinquedo. E para isso ela precisa guardar. Então, com isso, eu começo laranja, põe, 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 põe. A gente vai usando um sonzinho de onomatopeia maior, né? Para que você chame a atenção da criança e que ela chegue até o final.
Então, eu começo muitas vezes com as onomatopeias. Então, uhul, põe, jogo os ursinhos. Depois eu já apresento o nome urso. Depois eu já faço as cores, né? Rosa. Então, depois que a criança já repete a cor, a criança já junta urso rosa. Depois a criança já faz uma sentença. Eu quero urso rosa. E eu dou urso rosa para a criança. Eu também embrulho esses ursinhos no alumínio. Então, ao invés de eu quero, eu vejo quando abre. Então, eu vejo urso laranja e ponho no laranja. Se é uma criança que ainda está desenvolvendo o verbal, ela abre e põe dentro do copinho laranja. Mas para isso, todos os copinhos vão estar abertos na mesa. Então, ela precisa o quê? Olhar, procurar para colocar lá dentro. Maravilhoso esse exemplo da Marcela aí de diferentes verbos. Mais uma vez, né, essa flexibilidade aí de pensamento de quando a gente usa qual verbo, né? E aí aumentando, então, aí a Marcela está falando muito sobre escaneamento visual, né? Que é olhar, né, pela mesa toda, procurar para a gente ver. E óbvio que lembrando que quando a gente está ensinando cores para uma criança, no começo talvez ela não vai saber, ela vai colocar todo um monte de ursinhos dentro de um copinho. E a gente pode também, por exemplo, trabalhar nessa questão de movimentação, né? Que são as, a, os modos básicos de coordenação motora para a escrita, de transferir esses ursinhos de um copinho para o outro copinho. Então, a gente está trabalhando muito essa questão do punho aí, né, desse movimento, né? Então, a gente está transferindo. E aí, às vezes, essa criança precisa o quê? Eu só consigo fazer duas cores no começo, é só o azul e o vermelho. Aí depois a gente vai aumentando para 3 cores, para 4 cores, a gente chegar nessas 9 cores, por exemplo. Um outro jogo super bacana de brincar com esses copinhos aí é um jogo de memória. Então, se a gente tem, por exemplo, 2 copinhos da mesma cor e a gente coloca um brinquedinho embaixo, a gente pode então fazer com a criança, primeiro a criança só um copinho com um brinquedinho, tampou, cadê o ursinho? E ela vai destampar para uma criança menor. Para uma criança aí que já está, por exemplo, com 2 anos e meio, aí, com desenvolvimento cognitivo um pouquinho maior, a gente vai fazer o quê? Agora a gente colocou 2 copos, um brinquedinho só e a gente vai rodar uma vez, para ver se essa criança sabe aonde que está esse brinquedo. Né? Com certeza. E com outras coisas, assim, que vocês podem ter em casa de cores, também a gente pode trabalhar o sim, não. Igual às vezes eu falo assim, esse ursinho é vermelho? Não, ele é rosa. Então, assim, vocês tendo coisas de cores diferentes também, caso não tenha o próprio copinho, o próprio ursinho, a própria abelhinha que a gente mostrou para vocês, com diversos outros brinquedinhos em casa, vocês podem estar fazendo esses questionamentos para as crianças. Esse ursinho é verde, ou é azul, ou é laranja, e vocês vão tendo essa informação. E hoje eu achei bem interessante que tinha um menininho, ele tava com uma roupa com um monte de bolinhas coloridas. E eu usei os copinhos da cor que tinha na roupinha dele. Então, eu peguei o ursinho, tinha um bichinho laranja lá, e daí eu botei laranja, e ele botou no copinho. Depois eu peguei o laranja e mostrei laranja, o copinho laranja, e mostrei o bichinho na blusinha dele laranja. E ele teve uma percepção. E daí eu peguei outra cor azul, ele já pegou o azul e já olhou para a roupa e viu o igual. Então, assim, mais algo de percepção. Então, mais uma associação com o que a criança estava vestida. Então, assim, a gente tem que ter essa visão analista, essa visão né, do geral, para a gente estar ampliando do que tiver, né, do que tiver exposto à nossa frente, para a gente utilizar tudo isso. Isso às vezes parece uma coisa tão boba, né? Da gente poder mostrar assim, cadê o que está na sua camiseta, por exemplo, né? Mas muitas das crianças que a gente vê são realmente as crianças que às vezes enxergam só o que está na frente delas e não tem essa percepção corporal de olhar o que tem na sua camiseta, né? E eles não conseguem responder. Então isso foi maravilhoso, esse exemplo, né? De como a gente usa. E aí, nessa mesma ideia, acho que para terminar essa questão um pouquinho aí de cor, não sei se a Marcela tem mais algum, mas assim, mais cedo eu falei que eu ia falar sobre essa questão do peixinho, né? Então, um pesque, né? Um brinquedinho de pescar, que a gente, né, tinha muito quando a gente era pequeno. Então, essa é a única diferença aqui, em vez dele abrir a boquinha, né? Esse é pelo imã, né? Então, ele vai pescar pelo imã. E aí, a gente pode fazer da mesma forma. Vamos pescar todos os vermelhos? Vamos pescar todos os azuis. E agora a gente vai aumentar essa questão de compreensão.
primeiro eu quero que você pesque todos os vermelhos e depois todos os verdes. Isso, ou então de forma aleatória, né? Eu uso, né? Eu uso para mim. Eu quero vermelho, ele me dá o vermelho. Eu quero amarelo, ele me dá o amarelo. Então, assim, essa parte também é interessante para a gente estar desenvolvendo, né? Essa parte auditiva da criança, em ela tentar te ouvir, compreender a cor que o seu pedido, olhar para o brinquedo, fazer essa associação e entregar a cor que você pediu. E aí, da mesma maneira, né, esse escaneamento visual, essa coordenação olho-mão, essa coordenação de poder, por exemplo, tem criança que ainda não consegue, né, ter todo essa linha tão grande para poder pescar, então, né, tem essa variável, vamos fazer a linha então menor e dar um nozinho aqui para essa criança poder aprender. Tem a variação, por exemplo, de ser por letras, então atrás de cada peixinho tem uma letra. Tem uma imaginação, então, da gente poder, por exemplo, colocar esses peixinhos dentro de uma panela e fingir que a gente está cozinhando esses peixinhos, né? Então, colocar dentro da água, né? Jogar dentro da água e a criança ter que ir lá na água, pegar e colocar no brinquedo também, né? Outra sensação. E isso vale justamente para aqueles outros mesmos que a gente tinha antigamente, que não são de madeira, né? Eles são de plásticozinho. Joguem na água, vamos ver se essas crianças conseguem, então, pegar aí de uma outra forma, né? Ou coloquem dentro do meio de uma gelatina, ou congelados, né? Vamos ver se a criança, então, quebra esse gelinho, né? Ou coloca a mão naquela gelatina ali para poder tirar esses peixinhos. E pode ser outras coisas, podem ser dinossaurozinhos, né? Podem ser outras coisas aí. Perfeito. Agora a gente vai passar para outra categoria, porque ter muitos a gente tem, né? Senão a gente fica aqui o dia todo só falando, a noite toda só mostrando cores. Agora a gente vai passar para uma além um pouquinho, né? É onde a gente utiliza os bingos, correto? Então, a gente gosta muito de bingo. Eu acho que o bingo é um jogo muito familiar. E é igual a gente fala, é um jogo que vai para uma criança de 2 anos que faz uma associação, um match, para uma criança de 12, 15 anos, onde a criança compreende o que é o que é. Então, eu vou mostrar o meu bingo de letras, né, que eu tenho um bingo normal. Eu uso muito nas minhas terapias online agora e nas minhas aulas de português online para as crianças maiores. Por quê? Porque a criança ela não precisa ter a cartela dessa na casa dela. Ela vai pegar uma folha, vai escolher 9 letras do alfabeto, vai pegar uma régua, vai colocar na folhinha dela e a gente vai brincar de bingo aqui pela tela. Então, vocês não precisam ter o bingo, né? Vocês podem criar com o papel e o lápis e os números e o que você tem em casa. Então, eu sempre falo com as famílias, vai numa lojinha aí de um real, de $1, compra um tanto de brinquedinho, sempre tem em casa, embrulha no papel de presente e vão brincar de bingo. Quem ganhou o bingo, ganhou o brinquedinho. Então, assim, é de muito fácil acesso. Então, para uma criança menorzinha, eu utilizo as letrinhas mesmo, né? Porque aí a criança está fazendo a associação, né? Então, a criança está vendo o A, vai lá, põe em cima do A. Para uma criança, né, que já sabe muito as letras, né? Que isso não tem idade, eu tenho criança de 2 anos que sabe todas as letras, eu tenho criança de 3 anos que já sabe fazer a associação de letra, palavra, né? Porque tem muitas musiquinhas, né, aqui em inglês ou português, né? Avião, ou de amor, ou aqui tem ei, apple. Então, assim, as crianças já reconhecem muito, então eu associo com as imagens. Então, exemplo, aqui eu mostro o elefante. Elefante começa com E. Então, a criança vai lá na cartela e vai ver se ele tem a letra E, se tiver marca no bingo. E para uma criança maior, que já compreende mais um pouquinho, que também não é por idade, eu tenho criança de 12 que faz isso, eu também tenho criança de 7 que já tem essa capacidade cognitiva, onde eu faço frases. Olha, eu pego uma folha, digitei as frases, dobrei e coloco. Então, a criança abre. Se a criança lê bem, ela que vai ler. Se a criança também não lê, eu leio para ela e ela vai me responder. Então, exemplo, é um animal que vive debaixo da terra, muito usado como isca para pescar peixes. É a minhoca. Então, elas respondem, minhoca começa com que letra? M. Então, esse aqui é um pouquinho mais difícil, mas as crianças conseguem sim responder, porque em diversos desenhos animados mostra a minhoca,
toca. Então, assim, tem assim também, tipo, lugar onde os pássaros põem os ovos. É no ninho. E ninho começa com que letra? N. Então, assim, um brinquedinho que nem precisa ser brinquedo, você pode montar na sua casa, né? Pegar um monte de... Isso aqui foi eu que criei com um monte de imagem de internet. Esse daqui veio no joguinho, mas eu posso fazer no papel também. E esse daqui eu digitei, imprimi, dobrei junto com as cartelas. Você tem aí uma diversão para toda a família, onde você vai estar, né, ampliando o vocabulário, reconhecimento de letras, fazendo match, fazendo essa coisa de chegar até o fim, que o fim vai ter uma recompensa que é o ganhar. Se não ganhar, você vai trabalhar o perder, porque nem tudo na vida a gente só ganha, a gente perde também, então você trabalha a frustração. Então, assim, são muitas coisas, muitas boas vantagens que a gente consegue trabalhar. Eu achei maravilhoso a ideia que você deu, tipo assim, de resolução de problemas, né? Quando você falar uma frase, descrever a criança resolver aquele problema. E aí, a Marcela deu um exemplo agora sobre a questão de linguagens, né? De interpretação de texto, na verdade, né? Que a gente pode até levar para esse lado. E também pode ser, por exemplo, ela deu um exemplo mais cedo para mim sobre uma questão de matemática, né? Ah, eu tirei uma cartelinha que está escrito 2 mais 2. Ah, 2 mais 2 é 4, 4 começa com a letra Q, né? Então vamos lá na letra Q. Então, assim, é um brinquedo maravilhoso. O bingo é um brinquedo social, né? Em várias vezes que a gente, né, que nós éramos crianças, quando a gente vai em festa junina, né? Existe essa brincadeira do bingo, é um evento social que todo mundo gosta de participar. Em várias etapas e fases do desenvolvimento da vida, você se adapta ao bingo, né? Quantos idosos não gostam de jogar bingo? Então, assim... Tem um prêmiozinho, né, no final, e o prêmiozinho pode ser, não sei, sabe? Ah, a gente vai cozinhar um bolo juntos, né? Ah, tem dia que é um pirulito e é uma farra para ver quem ganha esse pirulito. Então, assim, você não precisa de grandes recompensas. Ali, aquele momento é o que faz memória e é o que fica gravado ali, né? Então, a criança, se ela não sabe, se ela quer de todas as formas conseguir decodificar essa palavra, esse som, para responder e acertar e tentar ganhar no final, porque sempre vai ter uma consequência boa. E uma coisa que a gente fala muito, né, Marcela, só nessa ideia ainda, é que assim, tenta talvez ir de acordo com a criança. Qual é o interesse da criança? Então, por exemplo, eu tenho uma filha, né, uma menina, né? E aí vem, né? Elas amam, por exemplo, a Hello Kitty. Aí já tem o bingo da Hello Kitty, tem os dados, né? Então, esse aqui é por dados, a gente joga, acha qual é a letra, né? E qual é a figurinha dos dados. Então, esse é por figurinhas, né? E aí a gente tem, óbvio, né? Aquele bingo, né? O regular, que a gente roda ele, que é também uma coordenação motora aí, né, de mão aí, que a gente pode ver, olha, como é que a gente roda esse negócio? Qual que é o número? Para que sentido que a gente tem que rodar para a bolinha sair? Qual é o número que saiu daquilo ali? Com certeza. E o mais legal, igual esse que você mostrou aí da cartela, que eu sempre ensino às crianças, é exemplo. Primeiro, ela tem que conhecer as letras, né? O B, o I, o N, o G e o O. Depois, ela joga o dado. Então, se foi no I, ela vai olhar só na carreirinha do I. Ela não precisa olhar o bingo inteiro. Então, isso também é legal. As crianças vão criando para ser mais rápidas, entendeu? Então, volta de novo no escaneamento visual, né? Porque olha para você ver, esse aqui tem a mesma figurinha no I e no O. Só que eles não estão indo com figurinha, a gente tem que fazer, né, a combinação dos dois dados. Dos dois. Pra ver qual é a figurinha que eles estão falando. Sim. Nós estamos há quanto tempo aí que a gente vai falando e vai... Não, nós estamos bem. E aí, assim, eu queria, né, pensa no bingo como essa questão de troca de turno. Em casa, eu sempre, né, uma das minhas maneiras, assim, de mais falar com os pais é, tipo, reservem uma noite para fazerem esses tipos de jogos com as crianças. Por quê? Porque através desses jogos que a gente acabou de falar, por exemplo, o bingo é uma coisa tão simples que a gente sempre faz, é um jogo social que ajuda, na verdade, a sua criança a fazer amizades. Por causa que você está aprendendo, a minha vez e a sua vez, eu tenho que compartilhar, eu tenho que comunicar, né, os meus sentimentos, o que eu preciso de um tempo, eu preciso beber uma água, né, espera um pouquinho. Então, tem várias coisas aí que envolvem isso. E nessa questão né, de troca de turno, né, Marcela? Mais alguma aí? Então, eu tenho um macaquinho
né? Assim, se vocês, né, reparem, igual a gente falou um pouquinho desses brinquedos nossos, todos os nossos brinquedos são bem convencionais. Por quê? Porque a gente prepara essa criança como para um ato social. Então, muitas vezes, a gente brincando com a criança, né, da forma regular do brinquedo, mas você ampliando essas oportunidades de brincar, você está preparando a criança para o que vir lá na frente. Porque quando a criança vai brincar com outra criança, muitas vezes a outra criança pode inventar um jeito novo de brincar, ou pode brincar de forma regular, mas a criança, ela já tem essa previsibilidade de como é o brinquedo, já tem essa consciência que ela pode ganhar, que ela pode perder e já reconhece. Então, assim, isso é muito rico para a interação da criança lá na escola. Então, eu tenho esse macaquinho aqui, que é bem comum, bem convencional, você encontra em diversos lugares. Ele tem um dadinho que você joga, mostra quantas bananas você tira, e daí, dependendo do macaquinho, vai pular. Mas eu uso muito esse brinquedo, né? Tem também o do pirata, das espadinhas do pirata. Então, exemplo, quero desenvolver a linguagem. Então, para uma criança que eu quero que saia uma palavrinha ali, né? Então, a criança, eu tô mostrando imagens de uma bola. Então, eu quero que a criança fala bola. A criança me falou bola, ela tira uma banana. Ui, o macaquinho já pulou. Ela tira uma banana. E aí Então, foi eu bom. vou e falo... Foi rápido esse. Eu falo, outra criança, falou? Por quê? Porque ela quer tirar, mas para ela tirar, ela vai ter que me dar uma palavrinha. Então, ela vai ter a tendência de repetir para ela tirar uma banana. Lembrando que se é uma criança totalmente ainda não verbal, se ela faz um som com uma intenção, ela já vai tirar. Mas se ela faz um som de só querendo tirar, tentando se comunicar dessa forma comigo, ela não vai tirar. Não é dessa forma que se comunica. Um reclamar, um choro é um ato primário de comunicação. Um bebê se comunica assim. Não é isso que a gente quer. A gente quer ampliar esse vocabulário e essa forma de comunicar da criança. Então, para uma criança que igual hoje eu trabalhei frases com uma criança. Então, ela me falava uma frase, eu sento na cadeira. Tiro uma banana, o macaquinho pulou. Então, o macaquinho pulou. Põe as bananas de novo e a criança vai continuar querendo te falar ou repetir. Mas o quê? O que que ela quer? Ela quer que o macaco pula, porque toda criança gosta da bagunça, né? E quando o macaco pula, você grita, o macaco pulou, tanana. Ela quer que o macaco pula de novo, porque ela já sabe que o macaco vai pular. E para isso, ela vai querer te ouvir, ela vai querer seguir os seus comandos mais facilmente. Então, assim, são algumas coisinhas que todo mundo tem em casa, um ou outro joguinhos assim, que vocês podem estar usando para dar um comando e ter uma consequência ali de tirar e o que a criança quer esperar, que é um macaquinho. Pode falar um e depois eu falo do porquinho. Eu adorei esse do macaquinho, porque tem esse elemento de surpresa também. Eu tenho um parecido que, na verdade, né, é a raposa, que também, tipo, explode, daí todas, né, as galinhas saem correndo e tal. E a gente tem que salvar as galinhas, porque, né, a raposa quer comer as galinhas. Então, assim, esses elementos surpresa, esses jogos de elementos surpresa são ótimos. Por quê? Porque tem muita criança que também não gosta disso. Ela não gosta da surpresa de, por exemplo, estar numa festa, às vezes, e alguém vem abraçar, encostar demais nela, ou tem uma música muito alta, né? Então, tem vários desses elementos. Então, esses jogos são perfeitos para isso, para a gente poder entender que surpresas são diversões também, né? Então, ter, de novo, essa flexibilidade de pensamento aí, essa troca de turno. Eu queria, Marcelo, na verdade, dar uma dica para os pais aí de crianças mais velhas que falam assim, mas eu quero tanto brincar com as minhas crianças, e aí eu quero, como que eu brinco? Eu não quero só brincar, talvez, esses jogos, né, pequenininhos e tal. Então, a gente tem esse jogo aqui, que chama Tabu, ele tem cartas. Então, vai muito dessa questão da linguagem aí, da interpretação que a Marcela está fazendo. Eu vou pegar uma cartinha aqui para mostrar para vocês. Ele vem, por exemplo, né, o Big Bang. Então, aqui eu tenho ele em inglês, né? Então, por exemplo, eu tenho que falar sobre o relógio do Big Bang, mas eu não posso usar essas palavras de baixo. Isso é as regras do jogo para um adulto, né? Então, é interessante notar isso. Então, por exemplo, quando eu brinco com as minhas filhas, né? Às vezes eu jogo ali, né, dentro de uma caixa mesmo, e aí vai pegando as cartinhas, a gente vai marcar pelo tempo. Então, ele tem um contador de tempo. Ele tem, por exemplo, um buzzer que, tipo, acabou o tempo, né? Então, a gente pode apertar para fazer aquele barulhinho e acabou o tempo.
E aí a gente vai falando, ok, então, como que a gente faz, então? Porque como, dependendo da criança, qual o vocabulário ainda não está tão desenvolvido, a idade da criança, a gente vai pegar qualquer palavra que está aqui e a gente vai fazer um gesto para outra pessoa poder interpretar, né? Na forma adulta, a gente tem que falar com palavras sem usar, né, essas outras palavras aqui embaixo. Então fica um pouco mais complicado, a gente precisa de mais vocabulário e tal. E a gente pode adaptar. A criança pode olhar e ela pode desenhar para a outra poder, né, saber o que é. Ela pode olhar alguma coisa disso, fazer uma descrição igual a Marcela falou, né? Ah, é um relógio que está lá na Europa, né? Então, tipo assim, ela pode dar uma descrição que a gente vai, então, adivinhar, né? Então, vem várias, né? Óbvio que isso aqui é uma coisa, assim, mais tuística e tal, mas vem, por exemplo, aqui, ó, vem essa, né, a palavra twins, que é, né, de gêmeos e tal. E aí a gente, né, tem várias coisas do dia a dia também. Então, é um jogo super bacana para a gente estar desenvolvendo aí essa, de novo, essa flexibilidade de pensamento, essa criatividade, a imaginação de como comunicar, que é comunicar por desenho, que é comunicar por palavras, né? Uma forma de adaptação muito simples. E a gente pode brincar por times também. Então, pelas crianças mais velhas, mais novas, desculpa, às vezes, né, vem, sei lá, a mãe com uma criança, o pai com a outra criança, porque a criança às vezes não sabe ler. Aí aquele pai, aquela mãe lê, olha isso, você desenha, você faz um gesto para mostrar. Então, um fica com a leitura, o outro fica com o gesto. Então, dá para ir variar de várias formas. Entendi. Muito legal. Uhum. Eu tenho um porquinho também, né, para finalizar essas categorias nossas que é um porquinho que as crianças também adoram, que tem o dado que você joga e aí tem as cores do sanduíche que você pega. E daí atrás de cada sanduíche tem os números. Então, exemplo, 4. E o número que tá aqui, você tem que apertar a barriga do porquinho. Então, 4 vezes. E com quem o porquinho estourar a barriga, perde. Então, assim, com crianças maiores a gente brinca dessa forma, de forma regular, né? Para trabalhar isso, ganhar, o perder, o ter. E com crianças pequenas, a gente, né? Primeiramente, a coordenação da criança, que às vezes tem dificuldade em colocar o porquinho. E você também trabalha a imitação de quando você põe. Então, assim, você faz isso. Depois também você pode pedir à criança solicitar por cores. Depois você também pode solicitar por números. Então, me dá o 1. Cadê o 1? A criança tem que pegar o 1, colocar o 1. Então, assim, são diversas possibilidades. Quando a criança já tem um domínio muito grande, você vai para a troca de turno. Minha vez, a criança quer que seja ela. Não, mas é a minha vez. Agora, a sua vez, que você use todo mundo que esteja na casa também para estar ampliando mais essa troca de turno. Que quanto mais pessoas, menos jogar você vai, né? Menos possibilidades de ser a sua vez e com isso você está trabalhando ali a espera, a paciência, o foco, né? A sabedoria que é o que ela vai precisar ali na escola. E quando ela vê esse joguinho lá, ela não vai ter medo, muitas vezes ela já vai saber como brinca, como joga. E é isso, então, para a gente não passar do tempo. Eu queria deixar para vocês que semana passada a gente falou sobre os erros e acertos, né, mais frequentes que os pais cometem com as crianças. Semana que vem, eu acho que hoje a gente falou muito sobre isso. Assim, então, lembra disso, tá, gente? Olha, isso aqui na minha sala de televisão, só para dar um exemplo para vocês, eu separei uma prateleira só de jogos, porque eu quero dar outra opção para as minhas crianças além da televisão, né? Então, eu posso fazer uma prateleira de jogos, eu posso fazer uma prateleira de livros, né? E aí, pensando nessa questão de que qual é a variável, né? Eu quero que minha criança talvez não esteja tão estimulada a ver a tela, mas estimulada a brincar mais. Então, eu estou querendo aí estimular essas outras possibilidades. Separa um dia na semana para fazer esses jogos com essas crianças, adaptem os jogos que vocês já têm em casa para as crianças, podem até ser, né, quebra-cabeça mesmo, né, para passar essa qualidade aí de tempo juntos, né, de comunicação. E eu acho que a gente falou muito hoje, né, Marcela, sobre o tanto que esses jogos ajudam aí em desenvolvimento de linguagem, em desenvolvimento social e tal. Eu queria semana que vem trazer para vocês o passo a passo dessa questão aí do desenvolvimento, por exemplo, da linguagem, que eu acho que a gente recebe muito essa pergunta, e aí a gente vai quebrar para vocês qual é esse passo a passo. Então, continuo convidando vocês para mandar mensagens para a gente, continua mandando perguntas para a gente sobre o que vocês querem saber, sugestões de o que vocês querem ouvir, tanto para mim quanto para a Marcela, e a gente se vê de novo quarta que vem, aqui, no mesmo canal, né?
falando sobre mais e mais aí desse desenvolvimento infantil e potencializando aí esses dia a dia nosso, né? Hoje a gente falou sobre brincadeiras em particular, mas potencializando nosso dia a dia aí para poder estimular nossas crianças nesse desenvolvimento delas. Com certeza. Até semana que vem. Gratidão a todos vocês. Gratidão. Tchau.